como a gente vive correndo, sempre buscando fazer mais e mais coisas, conquistar mais, ter mais, mas no final do dia continua com aquela sensação de vazio? O que ninguém te contou é que talvez a resposta não seja em ficar acelerando, tentar sempre fazer mais coisas, ter mais coisas, mas sim em desacelerar. Hoje eu quero conversar com você sobre uma tendência que está transformando a forma em que encaramos a vida, né? Reduzir para encontrar propósito e direção. Fica comigo até o final, porque essa reflexão pode mudar a forma com que você enxerga as suas escolhas. Eu estou passando por uma fase em que eu paro e reflito se a forma com que eu estou fazendo as coisas, ou então o que eu penso sobre as coisas, ela está me ajudando ou então me atrapalhando. Até um tempo atrás, né, eu acordava com um despertador de celular, né, já pegava o celular, já começava a olhar em mensagem no WhatsApp, já ia pro Instagram, e aí eu já percebia, né, que tava ficando atrasada para sair para trabalhar, e passava o dia e da mesma forma, né, faz uma coisa, para, dá uma olhadinha no celular, e com esse sentimento sempre que eu estava atrasada, né, e que eu não estava conseguindo fazer tudo aquilo que eu precisava e não estava sendo produtiva. E mesmo muitas vezes, né, conseguindo cumprir aí todas as tarefas do dia, talvez de uma forma um pouco atrapalhada, de uma forma um pouco mais estressada, eu deitava na cama com aquela sensação, né, será que eu tô no caminho certo? Talvez você também já tenha se sentido assim. E tudo isso é o retrato do quê? De uma vida acelerada, mas sem direção clara e que estava me consumindo. E na verdade, eu acho que ainda está me consumindo um pouco. E isso tem me feito pensar, né, que a calma é um novo urgente. Que a gente precisa desacelerar e ter calma de forma urgente na nossa vida, né? Hoje, entendo que não é sobre reagir a tudo no mesmo momento. É sobre priorizar o que realmente importa. A calma nos dá clareza, ela é um novo urgente, porque sem a calma a gente vive apagando incêndios, em vez de construir algo com um propósito. E um exemplo claro aí, né, no dia a dia é quando a gente fica aí o tempo todo aí respondendo mensagens sem parar, né, que pode parecer que a gente está sendo produtivo, mas na verdade o que a gente faz? A gente está dispersando a nossa atenção, está dispersando aí o nosso foco. A gente acaba aí desperdiçando, né, nosso foco, dispersando aí a nossa atenção, a gente fica perdido, né, com aquele sentimento lá de vazio. E para a gente poder respirar e decidir o que vem primeiro é um ato de poder, né, e um ato que a gente deve fazer aí todos os dias da nossa vida, né. Durante muito tempo e até ainda hoje em dia, né, o nosso sucesso era muito medido pela nossa ambição do quanto que a gente conseguia acumular. Então é acumular de bens, sempre ter a melhor coisa, né, até também acumular serviço, né, conseguir chegar a cargos altos dentro de empresas. E eu sinto que o verdadeiro sucesso, ele está muito mais ligado em conseguir equilibrar. Então, equilibrar o trabalho, equilibrar relações, o autocuidado e também o nosso próprio propósito, né? É estar inteiro em cada áreazinha da nossa vida, sem a gente precisar ficar se sobrecarregando em cada uma delas, né? Eu sei que existem momentos da vida que pode ser que uma área vai exigir mais da nossa atenção, mas a gente sempre consegue chegar em um equilíbrio, né? E muitas vezes hoje a gente não consegue chegar nesse equilíbrio. E as pessoas não percebem isso, né? E aí passam dias aí se sentindo daquela forma vazia. Por quê? Porque elas estão perdidas nessa loucura, né? De sempre estar fazendo mais coisas, sempre de ter mais coisas. Em vez de focar naquilo que realmente é necessário, né? Que às vezes é o que? É o equilíbrio ali de uma vida. Outra coisa aí que a gente precisa às vezes fazer, que ajuda a gente a desacelerar, é descansar, né? Você já percebeu que quando você dorme bem ou então tira um tempo para descansar, a sua mente volta sempre mais criativa e focada? O descanso não é uma perda de tempo, ele é o combustível, ele é um novo produtivo, né? E sem isso a gente entra num looping de estarmos perdidos e ter que sempre estar fazendo mais coisas. Até que o nosso próprio corpo nos avisa que não estamos bem e que a gente precisa parar. Então,
Então, escute aí seu corpo, né? Entenda que às vezes você precisa parar antes aí de algo pior acabar acontecendo. Outra coisa que desacelerar nos ajuda é aprender a viver mais no offline, né? Viver conectado o tempo todo nos dá uma ilusão aí de presença, né? Mas na prática que acontece, a gente está se distanciando de nós mesmos e também de quem está ao nosso redor. Desligar o celular e olhar nos olhos, sentir o momento, isso aqui é realmente estar presente, né? Estar offline é viver de verdade, né? É viver o presente, é estar realmente presente para as pessoas. E a gente só consegue fazer isso quando a gente desacelera. E dessa forma a gente também consegue ter uma vida melhor. E outra coisa que a gente percebe, né, quando dá uma desacelerada, é que o mundo já tentou ditar o que é o sucesso, o que é felicidade, o que é realização. Mas nada disso faz sentido se não tiver conexão com o que você realmente é. Por isso, o autoconhecimento é indispensável para sairmos dessa loucura. Ele te dá clareza e dá propósito para você e não para os outros. Eu só percebi tudo isso quando resolvi colocar o pé no chão, diminuir a quantidade de coisas que eu tentava abraçar ao mesmo tempo. Comecei a fazer atividades uma por vez e comecei também a sentir um pouco mais de clareza, mais leveza e também mais presença. Foi aí que entendi, a vida não é sobre correr mais rápido, mas sobre caminhar na direção certa. Imagem para vocês, né, depois de toda essa reflexão da importância da gente acabar desacelerando, né, é que reduzir não é perder, é ganhar espaço para aquilo que realmente importa, porque no fim o que buscamos não é ter tudo, mas sentir propósito e direção, né? Agora me conta aqui nos comentários, qual dessas ideias mais mexeu com você? Calma, equilíbrio, descanso, presença ou então autoconhecimento? Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e se inscreve também no canal para continuar nessa jornada aqui comigo. Até mais!